Alô, galera que está acompanhando as nossas dicas, que está acompanhando a resolução das questões aqui, propiciada pelo DPC. Nós vamos comentar mais uma questão hoje sobre flexão. Flexão significa concordância, flexão nominal e flexão verbal. Quer dizer, tem a ver com a questão da concordância verbal e da concordância nominal. Para isso, eu selecionei uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma das bancas que mais executa concurso pelo país, uma questão de 2012 do concurso do MPE. Vamos dar uma lidinha na questão? Analista ministerial, olha lá. Substituindo-se o segmento grifado pelo que está entre parênteses, o verbo que deverá flexionar-se em uma forma do plural está em o momento em que se dispôs a pintá-la. O original estava o momento. Eles estão dizendo que se nós colocarmos os momentos, pode ser que altere ou não. Será? Estava o momento em que se dispôs a pintá-la. Se eu coloco os momentos, eu vou passar o verbo para o plural? Os momentos em que se dispuseram a pintá-la, por exemplo? Olha a letra B. Sobre a qual uma avassaladora tormenta cósmica se estende. Se eu disser avassaladoras tormentas cósmicas, o verbo tem que passar a ser se estendem. Letra C. Uma dessas telas mostra a entrada de um café com mesas na calçada. Se eu passo para cafés com mesas na calçada, eu vou passar a ter mostram. Letra D. A sucessão de pinceladas de linhas e cores, aos poucos definiu uma paisagem noturna. Será que se eu coloco as paisagens noturnas, passa a ser definiram? E letra E. Tem diante de si a tela em branco. Se eu disser as telas em branco, esse tem vai ganhar um acento e virar plural? Pois é, eu coloquei na chamada da questão de hoje que isso estava no rótulo de flexão nominal e verbal. Pela leitura da questão, você já viu que é flexão verbal. Porque se eu estou querendo analisar em qual delas o verbo vai para o plural, esta é uma questão de concordância verbal. Aliás, se o concurso que você faz, se o concurso que você procura, se o concurso que você espera, geralmente é organizado pela banca da Fundação Carlos Chagas, não tem jeito de não cair concordância verbal. E aí, eu preciso lembrar com vocês uma coisa muito básica. O que é concordância verbal? A concordância verbal é o acordo entre o verbo com o sujeito. Isto é, se eu tenho uma frase com um verbo no plural, é porque o sujeito desse verbo é plural. É por isso que se diz que todos os documentos estavam sendo providenciados. Os documentos estavam. E se eu digo que a situação ficou complicada, o ficou é singular, porque situação é um verbo no singular. Então, é só isso. Nós temos que ver se aquele termo que foi proposto ser passado para o plural, realmente é o sujeito da frase. Se não for, não tem problema, e o verbo não muda. Se o termo for o sujeito, o verbo vai mudar. Vamos pegar a questão de novo aí. Olha lá. O momento em que se dispôs a pintar. Será que foi o momento que dispôs a fazer alguma coisa? Não. Foi alguém que se dispôs a pintar num determinado momento ou um determinado momento. Então, se quem dispôs foi ele se dispôs a pintá-la. Não foi o momento que ia pintar. O momento não pinta ninguém. Por isso que tanto faz ser um momento quanto os momentos que a coisa não muda. Olha a letra B. Quando a gente fala dessa avassaladora tormenta cósmica, será que essa avassaladora tormenta é que se estende? É ela mesma. Ela, a tormenta, se estendeu. Portanto, se fossem as tormentas, elas se estenderam. A letra B de bola é a resposta. Olha a letra C. Quando a gente fala do verbo mostrar, quem mostra é uma dessas telas. Se é uma tela que mostra, tanto faz ser a entrada ou as entradas. Na letra D,
Quando eu pego o verbo definiu, é a sucessão de pinceladas que definiu. A sucessão definiu. Então pode ser que ela definiu uma paisagem ou várias paisagens. E na letra E, alguém que tem diante de si a tela. Ele tem diante de si a tela. Então, eu não tenho que colocar o verbo ter no plural, se eu colocar telas no plural. Por isso, gente, que a questão de concordância verbal, para você saber se um verbo tem plural ou não tem plural, você vai fixar-se no sujeito. Estude concordância verbal, porque concordância verbal é um tema extremamente comum em toda a prova que você fizer de qualquer banca. Em breve a gente volta com outra questão, oportunidade dada pelo DPC, e até a próxima. Um grande abraço a vocês. Tchau.